o governo pode estar te espionando pelo seu celular e você nem tem consciência disso. E eu cheguei a essa conclusão de uma maneira muito estranha. Esses dias atrás eu estava conversando com a minha mãe e de repente o meu celular que estava com a tela desligada, ele acende. Quando eu olho ele, isso tudo sem desbloquear ele em momento algum. O Gemini, que é a IA do Google, ela tinha travado o celular e começado a escrever tudo que eu estava falando, como se eu estivesse perguntando algo para o meu celular. Então é para você ficar com bastante medo aí, dependendo do que você fala perto do seu celular, porque ele está ouvindo tudo a todo momento. E inclusive o governo, se ele quisesse muito bem, ele poderia pegar e estar utilizando esse tipo de informação se fosse uma ditadura em que vivêssemos. E isso me lembrou um livro que eu tô lendo, que se chama 1984, de George Orwell. Não sei se é assim que se fala, mas vamos ficar por isso mesmo. Nesse livro, eles vivem em um mundo de fantasia, um mundo fictício, onde as pessoas vivem em uma espécie de Londres, onde todo mundo é livre, não existe leis, cada um fala o que quiser, e nesse lugar não tem rico, não tem governos emitindo regras toda hora, você faz o que bem entender da sua vida, ninguém tem propriedades, não tem empresas, não tem ricos, não tem nada, só que tem um maravilhoso detalhe. A filosofia é socialista e como a gente sabe, sempre que um país adota ideias comunistas e socialistas, logo é uma ditadura. Então, se você realmente falar o que você pensa, se você fizer o que você quiser, eles vão te prender, te matar e dar um chá de sumiço. É exatamente isso que acontece no livro. Qualquer pessoa que fala ou pensa diferente do partido simplesmente é vaporizada, some da face da terra. E lendo esse livro aí, eu fico tendo muitas reflexões sobre o perigo que tem da gente ficar colocando certas pessoas no poder e a gente ficar incentivando certas ideias. Porque, pensa bem, o Lula tá aí, beleza, Bolsonaro tava lá, beleza também, o Lula entrar de novo, mas e se em algum momento entrar algum maluco no poder que tem a maravilhosa ideia de começar a monitorar e o que todo mundo fala e faz. E começar a que nem na China, créditos sociais, dependendo do que você faz. Tudo que você fala, o celular começa a ouvir e o governo tá vendo e ouvindo o que você tá falando a todo momento. Você vai perder total liberdade de tudo o que você faz e fala. Até o que você pensa pode acabar te levando para prisão. Então, tá aí o perigo que eu vejo no comunismo e no socialismo, porque para mim o comunismo ele vai contra a essência, contra a natureza humana, porque o ser humano ele é naturalmente livre. Ele é naturalmente ganancioso, ele é ambicioso, ele é egocêntrico, ele vai fazer o que é melhor para ele. E no comunismo seria utópico demais a gente esperar que todos os seres humanos seriam pessoas que fariam tudo de boa vontade, todo mundo ia agir bem e corretamente, todo mundo seria justo. Isso nunca funcionaria, por isso que para mim o comunismo ele é antinatural, ele vai contra a natureza do ser humano. Por isso que ele não funcionou e nunca vai funcionar. E sempre que algum país ou alguma pessoa quer implantar esse tipo de coisa, pode apostar ou ele é um parasita ou ele está querendo colocar uma merda de uma ditadura no país. Ele realmente quer censurar as pessoas falando que vai tornar elas mais livres, porque isso não funciona. A Rússia tentou fazer isso, deu merda. A Coreia do Norte, a gente vê como tá aí, é uma baita de uma ditadura. A Alemanha, todos esses países falam que vão transformar num comunismo, num socialismo, todo mundo vai ser dono de tudo, mas é uma pura de uma mentira. O comunismo ele já começa com uma baita de uma mentira. Maxwell não, o Karl Marx, que inventou toda essa história de comunismo, ele era um baita de um parasita. O cara tinha mulher, tinha filho, vivia fazendo bico e na verdade quem realmente sustentava ele era o amigo que era de família rica e dono de empresas, fábricas, alguma coisa do tipo. Tá aí na internet, não é coisa da minha cabeça. Só você pesquisar, você vai ver. O Marx era nada mais que um parasita que queria que todo mundo dividisse tudo, porque ele era, se for ver, um vagabundo que não estava afim de trabalhar de verdade, arrumou mulher, arrumou filho, não dava conta de sustentar eles. É por isso que para mim é uma baita de uma safadeza o pessoal que inventa esse negócio de comunismo, que quer que divide tudo, porque não funciona assim o ser humano. E outra coisa,
Agora que tá tudo feito pelo, tipo assim, pela nossa atual sociedade, é fácil a gente querer pegar e dividir, mas quero ver você explicar para todo mundo aí que tem empresa, que construiu alguma coisa, que tem a casa, que tem um terreno, que agora nada mais vai ser seu, tudo é do governo, ou vai ter que dividir com todo mundo. Quero ver você explicar para essas pessoas. Não vai funcionar assim. Eu que tenho a casa com a minha família e tudo mais, e eu não tô nem um pouco afim de dividir isso, porque caramba, ralamos tanto para conquistar, agora eu vou ter que dividir. Porque uma coisa que essas pessoas vão ser excelentes, vai ser em realmente acabar com toda a desigualdade social. Eles vão realmente acabar com a desigualdade, nivelando todo mundo para baixo, todo mundo vai ser miserável igualmente. E nesse livro mostra muito bem isso, todo mundo, inclusive membros do partido, eles vivem uma vida bem miserável. E a população mais baixa, que é os 85% da população, vive uma vida ainda mais miserável. Porque é isso que o comunismo traz, o socialismo traz, essas ideias só trazem miséria. O modo que a gente vive hoje não é o ideal, eu entendo, mas na medida do possível é o que dá. Acaba sendo o melhor para manter a nossa sociedade funcionando e uma certa evolução, porque se alinha muito com o que o ser humano é naturalmente falando. A gente é movido pela ganância, a gente é movido pelo egoísmo, a gente é movido pelo altruísmo muitas vezes. Hoje em dia, por exemplo, você quer ganhar mais dinheiro, você vai correr atrás, você vai abrir uma empresa, você vai dar um jeito de ganhar mais. Já nesse comunismo não tem como, você simplesmente não importa o quanto você se esforce, vai continuar a mesma merda para você. E é sempre aquela coisa, eles ficam assim até o momento que dá alguma merda. Assim que acabar a comida, assim que der ruim, quero ver quem que vai querer, vamos tudo pelo bem de todo mundo. Não vai funcionar assim. O ser humano vai tentar sempre puxar a sardinha pro seu lado, pra sua família. Por isso que não vai funcionar isso e nunca vai funcionar. E é por isso que a gente tem que ficar esperto com as tecnologias e quem tá ficando no poder e com as ideias que a gente fica propagando por aí. Porque é como eu falei, o celular ele ouve e tá registrando tudo que a gente fala. Eu vi por conta própria isso acontecendo hoje. Então, se algum maluco entrar no poder e colocar a mão de alguma forma, mesmo que de forma secreta, nas informações que estão sendo roladas no celular, os inimigos, os opositores do governo vão se dar mal. Todo mundo que pensa diferente vai se dar mal. Pode começar muito bem com um processo, com uma prisão, quando vê a pessoa simplesmente vai desaparecer da face da terra. Então, fica aí esse pensamento para você refletir. Estudar um pouco é sempre excelente. Hoje em dia tem inteligência artificial aí que consegue resumir tudo. Mesmo se você for uma pessoa de QI 83, muito próximo ao raciocínio de uma criança de 4 anos, você pode pegar o chat GPT, por favor, me explique comunismo como se fosse para uma criança de 4 anos e o perigo dele para a nossa sociedade atual. Pronto, ele vai te explicar perfeitamente como isso funciona e os perigos que tem. Tudo que você tiver dúvida, pergunta para ele. Não entendi? Coloca que você é uma pessoa com baixo intelecto. Ele vai te explicar, ele vai te dar muitas formas de você conseguir entender. Então é muito importante a gente estar procurando sempre se educar e aprender mais para não ficar refém de influenciadores. Você também não tem que acreditar em mim de forma alguma. Eu mesmo, eu falo tudo o que está na minha cabeça. Eu posso muitas vezes errar ou interpretar errado as informações que eu vi. Eu posso lembrar de coisas de forma errada. Então você não tem que acreditar no que eu estou falando. Você pode ouvir o que eu falar e se fizer sentido, você entra na internet, faz a sua pesquisa e vê se o que eu falei faz sentido e está correto. Se não tiver correto, beleza, ache o que está correto e o que faz mais sentido para você, mas procure estudar e aprender e descobrir a verdade das coisas. Eu vou ficando por aqui, tá aí mais um vídeo, deixa um like, se inscreve no canal aí e até a próxima.